Pronto, a gravação está iniciada. Bom dia aí para todos que estão na classe, aqueles que estão chegando. Vamos orar então com o presbítero Júlio. Em seguida ele vai estar iniciando a nossa aula de hoje, né? Sejam bem-vindos, vamos orar. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado, Pai, por esse momento, por mais esse momento que temos agora de poder estudar a Tua palavra, poder entender, Pai, os Teus ensinamentos. Nessa manhã, estudamos sobre o batismo, Pai. Rogamos que o Senhor esteja abrindo, Pai, a nossa mente, o nosso entendimento, Pai, que possamos compreender a Tua verdade. Que o Senhor agora esteja nos concentrando, Pai, na aula, que nós possamos não esquecer dos problemas cotidianos, dos compromissos da semana, nós possamos agora nos concentrar única e exclusivamente na Tua palavra, Deus. Fale aos nossos corações, usa-me, Senhor, como Teu instrumento, como Teu servo, nessa manhã, nessa aula, Deus, que Tu possas transmitir a Tua verdade através da minha pessoa. Eu te peço, te agradeço no nome e no amor do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Compartilhar a tela aqui, né, pastor? Eu vou liberar aqui para você compartilhar. Prontinho, Júlio. Vamos lá. Ok aí, né? Só um minutinho, deixa eu só tentar acompanhar pelo... Ok, irmãos. Nós vamos, então, iniciar nosso tema de hoje, né? Como está aí na tela de vocês. Hoje nós vamos dar uma parte dos sacramentos, né? Os sacramentos. Hoje, especialmente... Júlio, aqui ainda não compartilhou, não. Não compartilhou? Não. Deixa eu voltar aqui. Agora sim, né? Agora sim, agora sim. Deixa eu só... Ok, né? Agora Certinho, sim. certinho. Ok, então, como eu estava dizendo, eu vamos estudar sobre os sacramentos. Vocês verão que são dois sacramentos. Nós vamos estar sobre o batismo, apenas sobre o batismo, né? Na aula passada, vocês viram com o presbítero Gilmar sobre a Bíblia, não é isso? A Bíblia como meio de graça. Hoje nós estudaremos também os sacramentos, né? No caso, o batismo, como meio de graça. Alguém de vocês pode me dizer o que é um sacramento? E quais são os sacramentos da Igreja Reformada Protestante? Tem ideia de que seja um sacramento ou não? Do conceito de sacramento? Sim ou não? Olha o conceito aí, ó. Sacramentos são cerimônias da Igreja que contêm sinais da salvação e meios de fortalecimento espiritual. Observe lá, contém sinais. O que é um sinal? É um símbolo, né? Representativo. Se eu pegasse agora para vocês, se eu pegasse para vocês agora uma bandeira, colocasse aí nesse slide, uma pequena bandeira do Brasil, por menor que ela fosse, ela representaria a pátria. Você de cara, quando batesse o olho nessa bandeira, lembraria da nossa pátria, lembraria do Brasil. Ou se eu colocasse uma bandeira enorme, tomando toda a sua tela aí, ela representaria a mesma coisa. Então, não seria, ou não é, o tamanho do sinal, do símbolo, que altera o que ele representa. Por quê? Porque ele é um símbolo. Sendo um símbolo, independentemente do seu tamanho, ele vai estar representando alguma coisa. Ô, Júlio, Oi, pastor? posso só fazer uma rápida observação? Pois não. Isso.
nesse ano, a gente teve um curso de férias baseado em um livro lá de um autor chamado Os Guinness, e eu achei muito interessante, porque eu não sabia disso, mas foi algo que agora, rapaz, combinou exatamente com essa imagem que você deu aí da bandeira, né? Porque não apenas a bandeira comunica, ela tem um significado, mas ela evoca, de certa maneira, um compromisso, né? Quando você pensa na bandeira do Brasil, você está pensando no seu país e no compromisso que você tem como brasileiro, né? Como cidadão desse país. E o Os Guinness, ele explica no livro dele lá algo bem interessante, que é o uso romano da palavra sacramento. Parece que entre os romanos, a ideia de sacramento era a ideia de não apenas uma cerimônia, você participava daquele ato, daquela cerimônia, mas naquela cerimônia você estava assumindo um compromisso de vida ou morte. Era algo assim bem solene mesmo, assim, ó, esse compromisso que eu estou assumindo, se eu não cumprir, eu vou pagar com a minha vida. Era algo muito solene, muito sério. Eu achei interessante isso, né? Porque eu não tinha essa noção de sacramento assim, mas ele faz esse uso do sacramento, explica esse uso dentro do contexto da cultura romana. Então ele diz que quando os cristãos escolheram essa palavra, né? Dentro do contexto da igreja, que isso então teve um impacto muito grande. Pessoal, puxa, então esse negócio chama essa cerimônia do batismo não é qualquer coisa, é um compromisso sério que eu estou assumindo para minha vida, né? A participação na ceia também não é qualquer coisa, ela realmente evoca um compromisso muito sério que eu tenho para com Deus e com a igreja de Deus. Exato, isso mesmo. Então, o quadrinho de vocês é, ó, entendendo, nós, né, talvez aqui tenha alguns que vieram da igreja católica, nós temos dois sacramentos, como dito anteriormente, batismo e santa ceia. A igreja católica são mais 5 outros sacramentos. Eles consideram batismo, a confirmação ou crisma, eucaristia, penitência ou confissão, unção dos enfermos, ordem sacerdotal e o matrimônio. Portanto, 7 sacramentos. Nós, Igreja Reformada, 2 sacramentos, batismo e santa ceia. Por que 2? Porque foram instituídos pelo próprio Jesus, por Cristo. Olha o texto aí que vocês têm na revistinha de vocês, lá na página 79, lá no início, há 2 versículos de quando eles foram instituídos por Jesus Cristo. O primeiro deles em Mateus 28, 19, sobre o batismo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Palavra de Jesus. Então, ordenando, dando uma ordem, né? Ide, imperativo, ordem, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, o outro texto agora, da Santa Ceia, lá em Mateus 26, 26, 28, aí na mesma página de vocês. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Note novamente ó, a ordem, o imperativo, ó, tomai, comei, bebei. Então, os sacramentos, batismo e santa ceia, eles não são algo orientados, ordenados ou instituídos pela igreja presbiteriana ou pela igreja reformada, mas foram instituídos pelo próprio Jesus Cristo. Então, o próprio Jesus Cristo ordenou, né, esses 2 sacramentos, esses 2 sinais, daqui a pouco a gente vai ver o que eles representam, para que nós estivéssemos sempre lembrando deles na nossa caminhada cristã. Então, são ordenanças instituídas por Cristo, já vimos agora há pouco os 2 versículos aí, são significativos em sua própria natureza. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas o batismo, simbolizando o que? A purificação, né? Essa lavagem feita por Cristo, essa renovação, essa operação no nosso coração, assim representando isso, o batismo representando isso,
e a ceia, a nossa nutrição espiritual. Foram designados para serem perpétuos. Daqui a pouco nós vamos ver um texto lá de Gênesis, a gente vai poder ver isso bem claro, aí como foi uma designação perpétua. Foram designados para significar e instruir, selar e assim confirmar e fortalecer, e comunicar ou aplicar e assim santificar os que pela fé o recebem. Então percebam que eles só terão significados em nossas vidas se houver o quê? A fé. Olha o finalzinho lá. Ó. E assim santificar os que pela fé os recebem. Eu gostaria de ler um texto com vocês agora, por favor, em Gênesis 17, versos 13, e vai dizer com relação a essa questão de ser perpétua. Gênesis 17, 13, acompanha comigo aí. Deus falando lá no Velho Testamento, né, com Abraão, sobre a circuncisão. No verso 13, ele diz assim, ó, com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança, a gente vai ver daqui a pouco bem profundamente sobre isso, né, com relação ao batismo e essa relação com a circuncisão, que representa essa aliança de Deus com Abraão. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Então, como nós dizemos lá no item 3, então eles foram designados por Cristo, né, por Deus, para serem perpétuos, para acompanhar, para ser uma marca do povo de Deus até a volta de Jesus. O que são sacramentos? Aí o Catecismo de Heidelberg, ele dá essa definição, ó, são sinais e selos visíveis e santos. Como por agora há pouco. O que é um sinal? É um símbolo, né? Algo que vai estar representando, vai fazer com que nós nos lembremos de algo que há por trás deles que eles estão representando. Ou selos, né? Algo que autentica, né? Que garante. Né? Então, são sinais e selos visíveis e santos. Deus os instituiu para nos fazer compreender melhor e para garantir a promessa do Evangelho pelo uso deles. Essa promessa é que Deus nos dá de graça, olha que interessante, Deus nos dá de graça, quer dizer, por graça, é por favor imerecido, Deus dá de graça o perdão dos pecados e a vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo na cruz. Há uma definição de Agostinho, ela não tem aqui na revistinha de vocês, né, mas eu gosto bastante dela, que ela diz que sacramentos é um sinal visível de uma graça invisível. Né? Então, a gente vai ver daqui a pouco o que representa isso, o que é esse sinal visível de uma graça invisível. Talvez por ser menor, né, a gente às vezes tem mais facilidade assim, é mais fácil de guardar. Então, sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Lemos agora há pouco aí na definição de Heidelberg que esse sinal, ele é mediante essa graça de Deus, né, a salvação na minha vida e na sua vida. A eficácia dos sacramentos. Então, se eles são sinais, eles apontam para algo. No caso, vimos agora há pouco, né, na definição anterior, apontam para a salvação. E nós usufruímos como? Pela fé. Então, muitas pessoas dão muito mais valor ao rito do que ao que eles representam. Como disse agora há pouco, eles são sinais, são símbolos, estão representando. Lá na época de Paulo, já acontecia isso. Lá na igreja primitiva já acontecia isso. Muitas pessoas valorizavam muito mais o ritual, o rito, o significado, do que na realidade que ele estava representando. Olha o que diz Romanos, capítulo 2, versos 28 e 29. Está aí na revista de vocês também, lá no finalzinho, da página 79, depois continua na 80. Olha o que Paulo está dizendo. Porque não é o judeu quem o crê apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu
é aquele que o é interiormente, e circuncisão, aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então perceba, havia lá essa preocupação, muitos judeus se consideravam lá apenas povo de Deus. Quando Deus estabeleceu a circuncisão, era para significar a participação, como era um povo de Deus, do reino de Deus, pertencentes a Deus. Agora, muitos judeus criam apenas nesse ritual, nessa cirurgia, nesse ato ali de fazer apenas circuncisão, e não eram interiormente. A gente vai ver daqui a pouco que a circuncisão, sendo um sinal, um símbolo, ela simboliza, ela representa a transformação do nosso coração. Essa cirurgia que foi feita lá no Velho Testamento, instituída por Deus, ela representava um ato cirúrgico realizado por Deus no nosso coração. Então, Paulo está dizendo que para essas pessoas, para aqueles cristãos, ou para aqueles seguidores, que davam muito mais valor ao ritual do que ao que eles realmente estavam representando. Depois, em Gálatas 6,15, ele diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Tudo é importante. O mais importante não era ser circunciso ou não circunciso, mas ser o quê? Nova criatura. Ou seja, ter passado por essa transformação, por essa cirurgia no coração que é estabelecida por Deus. A gente vai ver isso daqui a pouco com mais detalhes. O significado dos sacramentos. No caso, a gente vai ver hoje o significado do batismo. Eu gostaria de ler um texto com vocês. Ele está para a gente ler um pouquinho mais para frente, quero antecipar. Lá em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. A gente vai ler dos versos 9 ao 14. Gênesis 17, de 9 a 14. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, vocês vão acompanhando aí, tá bom? Gênesis 17, de 9 a 14. Quando disse mais Deus a Abraão: guardará a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis. Então, qual que é a aliança que Deus queria que ele guardasse? Entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal. Olha novamente olha a palavra. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado. Então Deus chama Abraão, estabelece com Abraão uma aliança, que eles haveriam de escolher um povo para ser povo dele, e o sinal de que a pessoa pertencia a Deus, ou participava desse povo de Deus, qual era esse sinal, qual era esse símbolo? Era a circuncisão. Com quantos dias a pessoa recebia esse sinal? Versículo 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Falamos agora há pouco, né? Foi estabelecido por Deus, por Jesus, para ser perpétuo. Ora, o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, esta vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então perceba, então Deus chama Abraão, estabelece com Abraão uma aliança, que haveria um povo de Deus, o povo de Israel, os judeus, e para o sinal dessa aliança, de que alguém pertenceria ao povo de Deus, seria o quê? A circuncisão. Com quantos dias a pessoa receberia esse sinal, esse símbolo? Com 8 dias. E Deus disse aqui que é perpétuo, seria uma aliança perpétua. Quem não tivesse aquele sinal não participava do povo de Deus.
Então, a gente vai perceber, e na semana que vem vocês vão ver também com relação à ceia, que é uma relação com a Páscoa, né? Da mesma forma que o batismo, ele está ligado lá no Velho Testamento, foi instituído por Deus com a circuncisão, a ceia com a Páscoa. Na próxima aula vamos falar sobre a ceia, né? Então, ambos são prefigurados lá no Antigo Testamento. Vimos agora aqui em Gênesis, Antigo Testamento, já com relação à circuncisão. Então, o batismo pela circuncisão e a ceia pela refeição da Páscoa. Então, o batismo é o sinal e selo da remissão e, por conseguinte, da justificação. Há uma diferença muito grande para nós, né? Porque a gente entende assim o batismo como esse sinal, né? Representando algo, como esse símbolo, né? E sendo assim, ele não tem poder em si, o ritual não tem poder em si próprio de trazer salvação. O batismo significa, então, essa remissão dos pecados, né? Significa que eu faço parte do povo de Deus, que eu já passei por essa cirurgia, agora feita não por mão de homens, como lá no Velho Testamento, feita por Deus, através de Jesus, uma transformação no meu coração. Então, o batismo representa isso. O batismo em si, o ato ritual, embora ele tenha o seu significado, ele sirva ali naquele momento para fortalecimento da nossa fé, mas ele em si mesmo não tem poder salvador. Se eu pegar uma pessoa que não foi transformada, que não foi operada, que não teve atuação de Deus no seu coração e batizá-la, isso não fará diferença nenhuma na vida dela. A Igreja Católica não crê assim. Eles creem, né, que esse ritual ele tem o poder de justificação, né, de regeneração da pessoa. Então, se a pessoa está morrendo ali, não foi batizada, muitas vezes acontece isso, né? O padre vai lá e batiza aquela pessoa para que ela não morra pagando. Então, há uma diferença muito grande nossa Igreja Reformada, protestante, com relação à Igreja Católica. Nós cremos no batismo como um sinal, como um selo, como um símbolo de algo que foi operado no nosso interior, no nosso coração, através de Deus, né? Através da ação de Cristo, através da remissão dos nossos pecados. Então, para nós, o símbolo ali, embora tenha no momento do batismo a todo aquele ritual, e ele serve para nos fortalecer, para nos lembrar, para lembrarmos do que ele significa, mas em si mesmo, ele não tem poder regenerador, ele não tem nenhum poder transformador. É nisso que nós cremos. É por isso que eu disse lá que o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. No momento ali daquele ato, nós estamos vendo aquele sinal. Então, é visível, né? Agora, ele está representando algo invisível, que é a transformação que nós sofremos, a pessoa sendo batizada, sofreu no seu coração. Ele teve a operação de Deus, né, no seu coração, transformando, regenerando e remindo os seus pecados. O batismo comunica graça, ou seja, favor imerecido, na medida em que, como disse agora há pouco, né, da mesma forma que lá no Velho Testamento a circuncisão significava que fazia parte do povo de Deus, aquele que não era circuncidado era eliminado, o batismo ele confirma que nós pertencemos a Deus. Hoje, né, nós, ao sermos batizados, nós estamos confirmando, estamos recebendo o sinal de que nós fazemos parte da família de Deus. O batismo nos inclui na igreja visível, né? Para fazermos parte da igreja presbiteriana, como membros, comungantes, há essa necessidade, né, do batismo e profissão de fé. Então, o batismo, ele nos inclui nessa igreja visível, né? Nos revela as promessas do pacto, como eu falei agora há pouco, né? Lá no momento do batismo, nós estamos lembrando desse pacto feito de Deus com Abraão e, posteriormente, daqui a pouco, Cristo tomando lugar e realizando essa circuncisão em nosso coração. Então, no momento em que nós participamos do ritual, nós estamos lembrando dessa promessa pactual que Deus fez com Abraão. E nos motiva ao desfrute
de Cristo, viver com Cristo, né? Estarmos presentes e atuando e caminhando com Cristo. Um teólogo, olha o teólogo protestante diz, né? Philip Lenz, rejeitamos aquela ideia que eu falei agora há pouco, que a Igreja Católica também tem. Rejeitamos como antibíblica e absurda a doutrina da regeneração batismal. A água do batismo não tem nenhuma virtude sobrenatural ou mágica para efetuar a regeneração, ou seja, o novo nascimento, que é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Além disso, as Sagradas Escrituras declaram categoricamente que ninguém se salva por cerimônias ou ritos religiosos. Então, perceba, como eu falei agora há pouco, né? Quando eu citei aquele exemplo da bandeira, o tamanho da bandeira. Então, com relação ao batismo, há muita preocupação, às vezes, né, com a quantidade da água. Então, não vai ser a quantidade da água que vai mudar o que ela representa. Se é um copo de água, se é apenas algumas gotículas de água, se elas aspergirem na cabeça de alguém, ou se a pessoa está sendo mergulhada, a quantidade de água não faz diferença nenhuma. Não há poder na água. Ela está apenas ela é um sinal de uma graça invisível. Ela está apenas representando algo que foi realizado por obra exclusiva do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Né? Então, na época, lembro agora há pouco o texto lá de Paulo, né? Na própria época de Paulo, já havia pessoas que preocupavam muito mais com o ritual, com esse ato exterior, do que com o que ele realmente significava, o que ele realmente estava simbolizando naquele momento. Então, no Antigo Testamento, né, Deus instituiu a circuncisão como sinal da aliança firmada com Abraão. Nós já lemos esse texto agora há pouco, né? Gênesis 17, de 9 a 12. Então, relembrando, a circuncisão era um ato de inclusão da comunidade judaica. Então, Deus estabeleceu a circuncisão como sinal, como símbolo de que o judeu aí fazia parte do povo de Deus, aquele povo escolhido por Deus. Então, eles tinham que circuncidar como sinal, né, para fazer parte, para serem incluídos na comunidade judaica. Isso hoje equivale à profissão de fé e batismo. Então, da mesma forma que lá no Antigo Testamento havia necessidade da pessoa passar pela circuncisão, nessa circuncisão o que era? É uma cirurgia, não é? Hoje é conhecido popularmente como cirurgia de fimose, não é? Então, essa cirurgia que era realizada no Antigo Testamento, ela equivale ao batismo e ela significava a entrada como povo de Deus. Isso hoje equivale à profissão de fé. Da mesma forma que aquela cirurgia simbolizava, então, que eu fazia parte do povo de Deus, hoje o batismo e a profissão de fé simboliza que nós fazemos parte do povo de Deus. Então, outro termo aí, né, peritomia ou postectomia, né, que é retirada ali do prepúcio da glande, né, e hoje bem conhecido como fimose. Então, esse ato foi estabelecido lá no Velho Testamento, era um ato cirúrgico. Havia uma cirurgia, embora simples, mas era um ato cirúrgico. Para fazer parte do povo de Deus, havia necessidade daquela cirurgia. A circuncisão, ela apontava para uma mudança interior. Jeremias 4, verso 4. Eu vou ler, vocês acompanham comigo aí, ó. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Olha aí, então já lá o profeta Jeremias apontando, né, mostrando que essa circuncisão, esse pacto estabelecido por Deus, ele estava apontando para uma mudança interior, para uma mudança do coração. Olha o início do versículo, circuncidai o vosso coração. Ou seja, a circuncisão foi agora, porque é uma cirurgia. Então, circuncidai
realize, né? Deixe realizar uma cirurgia onde? No vosso coração. O seu coração precisa de um ato cirúrgico. Então, a circuncisão está apontando para isso. Olha, que o seu coração, o coração daquele que é escolhido por Deus, ele necessita de um ato cirúrgico, uma linguagem figurada, lógico, né, no nosso coração. Para amarmos a Deus, o nosso coração tem que ser operado por Ele. Olha o que diz Deuteronômio 30, verso 6. O Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração de tua descendência. Para quê? Qual finalidade que Deus ia circuncidar o coração? Para amares o Senhor teu Deus. Então, para que eu e você, para que qualquer pessoa ame ao Senhor, há necessidade de ter o seu coração transformado, o seu coração operado. Quem realiza essa operação? Deus. O texto está dizendo: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Então, lembrando, né, que o batismo tem uma ligação com a circuncisão. A circuncisão representava a entrada para o povo de Deus. O batismo, então, representando a circuncisão. Hoje ele representa que eu faço parte do povo de Deus porque o meu coração sofreu esse ato cirúrgico. Realizado por quem? Por Deus. Porque eu não tenho capacidade nenhuma de amar a Deus se o meu coração não for transformado. E aí a gente começa a entender, né, quando a gente fala muito sobre predestinação, sobre eleição, olha como tudo vai se encaixando, né? Para que eu possa amar a Deus, para que eu possa ser salvo, eu tenho que amar a Deus. Para que eu possa ser salvo, meu coração precisa ser transformado. E ele só é transformado se ele sofreu um ato cirúrgico. Quem realiza esse ato cirúrgico? É o próprio Deus. Olha o Deuteronômio. Essa é a graça invisível, né? Essa é a graça invisível, né? O sinal lá visível, no momento que a gente participa lá, né, do batismo, está tendo aquele sinal, todo aquele ritual. Qual que é o sinal invisível? Esse ato cirúrgico que foi realizado no nosso coração, né? Eu só estou fazendo parte da família de Deus, só faço parte da família de Deus porque eu passei por esse ato cirúrgico, por a circuncisão realizada pelo próprio Deus. Olha Jeremias 31, verso 3. Então, Deus, o próprio Deus, prometendo que ele operaria o nosso coração. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Deus dizendo que ele realizaria essa cirurgia no nosso coração. Então, o batismo, ele representa isso, né? Da mesma forma que a água, ela tem o significado de purificar, de limpeza, né, de lavagem. Lá no batismo, que é usada a água, nesse sentido, nós já fomos purificados, já fomos lavados pelo sangue de Jesus, né? Fomos justificados, purificados, porque Deus operou o nosso coração. Não foi porque um dia eu tive a intenção de mudar a minha vida, de transformar o meu viver, de mudar o rumo da minha vida, não foi por isso. Mas foi porque Deus, por graça, por amor, por misericórdia, ele operou no meu coração, transformou o meu coração, né? Inscreveu no meu coração a sua lei, os seus mandamentos, né? E desta forma, nós passamos a fazer parte da família de Deus, puramente por graça, né? Por esse favor imerecido de Deus. Cristo cumpriu, a gente vai ver agora então que Cristo cumpriu essa promessa do Antigo Testamento. Quando Deus estabelece com Abraão essa aliança, depois dos textos nós lemos agora dizendo que Deus é quem estaria realizando essa cirurgia agora no nosso coração, essa operação no nosso coração, essa transformação no nosso coração. Isso foi cumprido em Cristo.
Os que creem, então, em Jesus, eles experimentam essa circuncisão espiritual. Vamos ver esses textos que estão aí, Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12. Colossenses, está na revistinha de vocês também, página 81. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Olha o início lá então, ó. Mas despojamento, né, um termo militar aí de luta, de guerra, de batalha, do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, aquela promessa feita por Deus vai se cumprir em Jesus Cristo. E o batismo nos liga a isso, nos mostra isso, representa isso, né? Que Deus, através de Jesus, ele realiza então essa operação, essa transformação do nosso coração. Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, percebam, né? Então, agora, tudo isso, nessa transformação, essa operação, essa ação de Deus no coração do incrédulo, para que ele possa, ao ser transformado, amar a Deus agora e crer em Deus, é uma operação realizada por Deus através de Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo lá na cruz, né, possibilitou essa cirurgia no nosso coração. Aquele ato cirúrgico lá do Velho Testamento, que era feito lá no prepúcio, né, que era aquela retirada daquela pele, daquele tecido. Agora, no Novo Testamento, é realizado no nosso coração através de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Isso é o que significa o batismo, né? Quando nós, então, batizamos alguém, ou a pessoa recebe o batismo, ou quando nós estamos ali vendo alguém sendo batizado, esse é o sinal, é um sinal visível dessa graça, de que Deus transformou, de que Deus operou, de que Deus realizou um ato cirúrgico no coração daquele incrédulo, para que ele agora possa ser família de Deus, povo de Deus, e sendo agora transformado por esse ato cirúrgico no seu coração, poder amar a Deus, né? Só amamos a Deus porque um dia Deus operou no nosso coração. A água do batismo aponta para o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Efésios 5:26 e Tito 3:4 e 5, também na revista de vocês, eu vou ler, vocês acompanham aí, ó. Para que Cristo a santificasse, né, a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, aí, apontando, né, o sentido da água, de lavagem, de regeneração e de purificação, através pela água da palavra. Tito 3:4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, então não foi por obras, né? Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Como que ele nos salvou? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a água do batismo aponta para isso, né? Que nós sofremos cirurgia e essa lavagem espiritual, essa purificação foi feita em nossos corações através da ação do Espírito Santo. Então, é Deus quem trabalha, é Deus quem realiza essa cirurgia, essa circuncisão no nosso coração. A mudança da circuncisão para o batismo ocorreu a partir de Cristo. Então, cumprindo a lei do Antigo Testamento, aos 8 dias de nascido, Jesus foi circuncidado. Então, com 8 dias, então lá, cumprindo o que foi estabelecido, com 8 dias, Jesus foi circuncidado. Depois de consagrado, no Templo de Jerusalém,
como filho primogênito de José e Maria. Lucas 2, 21 e 22. Vou ler, vocês acompanhem. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados 8 dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Posteriormente, ele santificou o batismo em seu corpo e confirmou como substituto a circuncisão. Olha o texto aí, então, de Mateus 3, né, de 13 a 15. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Pastor, o senhor gostaria de fazer um comentário nessa parte aí? Eu penso que esse ponto de mudança é muito importante, né? A gente não vê a prática do batismo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, aquilo que é significado pelo batismo entre os judeus era realmente a prática da circuncisão, que tinha suas limitações, era aplicado só nos homens. Agora, quando chega em Cristo, a gente tem essa mudança que faz muita diferença. É muito importante que a gente entender que os presbiterianos, os reformados de modo geral, veem que existe uma continuidade, né, entre a circuncisão e o batismo, e, ao mesmo tempo, uma descontinuidade, porque Cristo ele realmente faz uso de um costume, porque o que acontece é o seguinte: entre o Antigo e o Novo Testamento, nesse chamado período interbíblico, os judeus começaram a fazer uso, né, dessas cerimônias de purificação com água. E a gente percebe que João Batista, então, ele começa a batizar. Jesus concorda com aquela cerimônia, ele próprio se submete agora àquela cerimônia de batismo com água, e depois agora ele vai recomendar essa cerimônia como o sinal, como o selo que tem que ser aplicado agora indistintamente, né? Todos os seus seguidores, sejam homens ou mulheres, não mais como no caso da circuncisão, que era restrita aos homens, mas o batismo agora ele entra e Jesus recebe no seu corpo não apenas a circuncisão, mas também ele recebe o batismo. E depois que ele recebe o batismo, ele vai agora estabelecer o batismo como uma nova cerimônia, a cerimônia que vai substituir a circuncisão nesse novo pacto, nessa nova aliança. Isso. Ok. Vamos prosseguindo. Agora a gente vai ver então sobre o batismo infantil. Esse é um tema que às vezes traz um pouco de controvérsia, mas se a gente vem acompanhando desde o início, nós estamos comentando aqui, que o batismo ele é um sinal, ele é um símbolo, não é? É um sinal visível de uma graça invisível. A gente percebe e compreende perfeitamente essa questão do batismo infantil. Vimos lá, né, agora há pouco, que para fazer parte da família de Deus, lá no Velho Testamento, com 8 dias. Vimos que essa ligação, então, da circuncisão com o batismo, agora aqui no Novo Testamento, né, com a presença de Cristo. Vimos que essa cirurgia agora é realizada pelo próprio Cristo. Então, se a circuncisão é um sinal, ele é um símbolo, a gente vai ver que ela é perfeitamente aplicado na vida de crianças. Eu abro aqui um parênteses, né, porque eu creio assim, a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, sempre o melhor para os nossos filhos. Na vida de um cristão, o melhor que pode acontecer na vida dele é essa transformação, não é? Eu creio que o ápice de coisas boas, de acontecimentos favoráveis na vida do cristão, o ápice, o ponto culminante, o ponto mais alto, é essa transformação, essa cirurgia no coração, né? É essa mudança que Deus provocou para que eu possa amá-lo. Então, se eu entendo isso, quando a gente entende isso, a gente quer de prontidão, de imediato, que os nossos filhos também
recebam. A gente vai ver também que faz parte de um pacto, uma aliança de Deus também com as crianças, não é? Então, se eu tenho dúvidas, né, eu vejo às vezes muitas pessoas, muitos cristãos, né, que têm essa dificuldade em batizar os seus filhos. É porque não entenderam isso, né? Não entenderam que o batismo ele é um sinal, que ele representa que eu faço parte do povo de Deus. E quando eu faço parte, eu quero o melhor para o meu filho, eu quero o melhor para a minha filha, eu quero o melhor para eles, né? E por conseguinte, o desejo do coração é de batizar os filhos. Talvez, né, isso é coisa pessoal minha, particular, a pessoa que talvez tenha essa dúvida, ou que às vezes rejeita batizar o filho, talvez ela não teve ainda essa transformação no seu coração. Ela não compreendeu isso, ela não teve o seu coração ainda transformado cirurgicamente pela ação de Deus. Porque quando ela tem o seu coração transformado, ela compreende isso. E ela quer o melhor para o seu filho. Ela quer que o seu filho faça parte dessa aliança, desse pacto da graça, né? Que ele faça parte da família de Deus. Ô, Júlio, tem um aspecto também aí, que é o aspecto da herança doutrinária, em dois pontos, né? O reverendo Augustus, ele diz algo bem interessante, ele diz que o evangélico brasileiro tem alma católica, porque como a gente tem o catolicismo, que é muito estabelecido na cultura, né? Na tradição brasileira, muitos evangélicos vieram do catolicismo, então eles vêm para a fé protestante e eles agora, rapaz, eles têm uma espécie de reação radical, de tal maneira que tudo o que parece católico eles já acham que está errado, né? A gente até mencionou isso quando a gente explicou aí o credo apostólico, né? Que muita gente, o que é isso? A igreja presbiteriana falando o credo apostólico, acha que isso é um negócio só católico. E muita gente, quando vê o batismo de crianças na igreja presbiteriana, já rejeita, achando que é uma prática, uma réplica da prática católica. Então, se parece com católico, eu já pulo fora, né? E aí já se afasta da prática e não quer nem entender direito do que se trata. Então, esse é um ponto doutrinário. Outro aspecto doutrinário é que no meio evangélico, a versão, vamos dizer assim, o sabor, né? Se a gente pudesse pensar assim, de doutrina mais apreciado, é o sabor arminiano, que é o mais divulgado, né, em igrejas, as igrejas batistas, que na sua maioria são arminianas, ou nas igrejas pentecostais ou neopentecostais, e essa doutrina arminiana, normal, e também batista, ela sempre enfatiza duas coisas. Primeiro, essa centralidade, o centro dessa doutrina arminiana é a vontade humana. Então, eles dizem assim, olha, eu só aceito o batismo se o batismo for o fruto de uma decisão consciente, né? Uma decisão da vontade consciente, que é uma perspectiva bem arminiana. E eles não entendem bem essa ideia da doutrina do pacto e da eleição, eles rejeitam essa ideia da doutrina da eleição. E o segundo aspecto é esse, né? É exatamente essa ideia bem batista, de que só recebe o batismo aquele que já tem consciência e já tomou, então, essa decisão. E o que a gente está fazendo é, olhando para a Escritura e dizendo, olha lá no Antigo Testamento, como era isso? Então, o adulto, quando se convertia, ele recebia a circuncisão. E ele também circuncidava os seus filhos, entendendo que Deus agora era o Deus da aliança, o Deus dele e também da sua descendência. Então, essa questão da gente se desfazer tanto daquele ranço, né, anticatólico, como também a gente se desfazer do arminianismo e dessa fé que é contrária, né, que não entende assim exatamente a ideia do pacto, isso é muito importante para que a gente entenda o batismo nas igrejas reformadas. A ideia do pacto é a ideia de que Deus salva os pais que creem em Jesus Cristo, e agora essa salvação dos pais traz bênçãos da aliança para toda a família do crente. Mesmo se esses filhos crescerem e não se tornarem evangélicos, eles nunca vão se esquecer o que foi a influência de entenderem a Bíblia, de serem criados num lar com valores, com padrões cristãos, com o temor de Deus. Então, eles vão desfrutar de bênçãos pactuais, ainda que não sejam, vamos dizer assim, convertidos lá na frente. E
a gente vai ver aí no restante da lição que o grande desejo dos pais crentes é exatamente evangelizar os seus filhos para que eles possam converter-se a Cristo, serem alcançados pela graça de Deus e também replicarem isso lá na frente, né? Que os nossos filhos também sejam pais crentes que possam batizar os seus filhos, os nossos netos, nesse mesmo caminho do Senhor. Isso. Então, lá, como o pastor acabou de dizer, né, o batismo é aplicado nos filhos crentes como bênção pactual da fé dos pais. Lembrando lá, né, da circuncisão. Os pais eram circuncidados e imediatamente apresentavam os seus filhos. Olha interessante, Mateus 10, 13 a 16. Então eles trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Por quê? Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como a criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as aos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Palavras de quem? De Jesus. Então, o próprio Jesus Cristo afirmando aqui para que deixasse as crianças, porque dos tais era o quê? O reino de Deus. Então, vimos agora há pouco que o batismo, ele não tem poder em si próprio, ele é apenas um sinal, um símbolo de que a pessoa faz parte da família de Deus. Se o próprio Jesus afirma que a criança faz parte desse reino, né, faz parte desse corpo, por que ela não receber, então, aquilo que apenas simboliza, né? Apenas é um sinal de uma graça invisível, que no caso, fica a criança fazer parte da família de Deus. Então, se ela tem um maior, né, que é a salvação, naquele momento de fazer parte da família de Deus, ela pode tranquilamente receber aquilo que representa de maneira visível que ela faz parte do corpo de Deus, que ela faz parte do povo de Deus, que ela faz parte do reino de Deus, que o próprio Jesus Cristo, ele afirmou isso. E olha o que mais a palavra de Deus diz com relação aos filhos dos crentes. Ó, lá em Esdras 9, verso 2. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Então misturou a linhagem santa. Então os filhos dos cristãos, dos crentes, eles são o quê? Santos. Eles são separados por Deus, né? Fazem parte da família de Deus. 1 Coríntios 7,14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então perceba, os filhos cristãos são santos. Jesus afirmou que dos tais era o reino de Deus, né? Aí vários textos, temos 2 deles que dizem que os filhos são santos, são separados. Então, volto a dizer, se eles fazem parte da família de Deus, podem tranquilamente receber aquilo que é o símbolo, que é o sinal, que é a representação de que fazem parte da família de Deus. Sinal visível de uma graça invisível. As crianças são batizadas como evidência de obediência dos pais. O pastor mencionou agora há pouco. Lá no Velho Testamento veio a ordem, veio o pacto lá de Deus com Abraão, para que o pai circuncidasse. Então ele circuncidava e imediatamente circuncidava os seus filhos. Então a obediência, um sinal de obediência dos pais com relação ao pacto da graça de Deus. Depois veio Jesus, ele realiza a transformação e ele mesmo diz que as crianças fazem parte do reino de Deus. Os pais acatam a ordenança divina. O texto nós lemos de Gênesis 13 e 14. Eu vou ler novamente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua.
o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, os pais cristãos, eles acatam essa aliança, como disse agora há pouco, o batismo, agora, no Novo Testamento, está totalmente ligado com a circuncisão. E os pais, então, quando ele vai lá, ele apresenta o seu filho, ele batiza o seu filho, ele assume esse compromisso, né, de estar evangelizando, de estar falando da palavra, né, porque a conversão, o novo nascimento vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, os pais se comprometem a ensinar os filhos o caminho de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 6, versos 6 a 9. Então, quando Deus, falando com relação ao pacto, essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, nesse coração transformado, operado por Deus, né? Tu as inculcarás a teus filhos. Então, você vai inculcar, vai falar para os seus filhos. E delas falarás assentados em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, o pai vai lá, ele batiza o filho, ele assume esse compromisso, que ele vai estar inculcando, né, ensinando, falando dia e noite, a todo tempo, na sua vida, no seu modo de viver, no seu lar, né, com relação ao Evangelho, às palavras de Deus. Né? Como o pastor falou agora há pouco, porque aquela pessoa, aquela criança, quando crescer, ainda que lá, quando adulto, ele ainda não tenha assumido esse compromisso de Deus, mas esse ensinamento vai estar lá no coração dele. Ele vai estar a todo momento, né, sendo ali confrontado com a palavra de Deus que foi semeada, que foi plantada no seu coração. Como devemos entender a salvação das crianças? Então, a salvação do bebê é garantida pelas promessas do Senhor Jesus Cristo. Marcos. Deixa eu achar o texto aqui. Marcos 10, 14. Então, o bebê ele tem a salvação garantida. O próprio Jesus Cristo, né? O texto de Jesus Cristo, fazendo agora há pouco, dizendo que dos tais é o reino de Deus, das crianças é o reino de Deus. Então, essa salvação ela é garantida pelo próprio Jesus Cristo. Como que é isso? A gente não sabe, né? Até quando é garantido, né? Só que a gente sabe que no momento, enquanto criança, né, essa salvação é garantida pelo próprio Jesus Cristo. Deixai aí os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. A gente crê que é pelo menos até antes da chegada da idade da razão, né, Júlio? Razão, né? Se uma criança morre antes dessa idade, a gente crê, ó, ela está aí assegurada. Tem até o texto da Confissão de Fé que a gente vai ler daqui a pouquinho, que vai falar sobre isso. Isso. Bem lembrado, pastor. Então, perceba bem, na nossa igreja, eu falei lá no início, que para fazer parte dessa igreja visível, há necessidade de passar por esse batismo, por essa profissão de fé. Então, na nossa igreja, existe o rol dos membros comungantes, que são os maiores, aqueles que participam da Santa Ceia, e no caso dos menores, né, dessas crianças que foram batizadas, são membros não comungantes, ou seja, participam, são membros da igreja, mas não participam da Santa Ceia. Por esse motivo que o pastor acabou de dizer agora, essa questão da razão, do entendimento, da consciência do que aquele ato representa. Então, como elas não têm esse entendimento, elas não participam da Santa Ceia, mas são membros não comungantes da nossa igreja. Olha o que diz a Confissão de Fé de Westminster. O pastor disse agora há pouco também, as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Então, as crianças são salvas, né, até esse momento de razão, que elas possam discernir, e também aquelas pessoas que são incapazes de terem esse discernimento, esse raciocínio das coisas de Deus.
Então, como foi dito agora há pouco, né, esse processo da criança de crescimento vai exigir o que? Evangelização e discipulado por parte dos pais. Por isso que no momento lá do batismo, os pais assumem esse compromisso, né, desse texto de Deuteronômio que nós lemos agora, que ela vai estar ensinando, durante esse período da criança de crescimento, de formação, vai estar ensinando, vai estar orientando, vai estar mostrando a palavra de Deus, o Evangelho, né, vai estar dizendo e semeando no coração dela a palavra de Deus. Na nossa igreja, que eu falei agora há pouco, então, né, existem os membros comungantes e os não comungantes. Até quando essa criança permanece como não comungante? Até o momento em que ela, de repente, na sua consciência ali, tem o desejo de fazer a sua profissão de fé, ela faz sua profissão de fé e deixa de ser, então, membro não comungante e passa a ser membro comungante. Ou se ela não tomar essa decisão com 18 anos, se até os 18 anos ela não tomou essa decisão de fazer a sua pública profissão de fé, de assumir ali agora ela mesma esse compromisso que foi assumido pelos seus pais, né, de agora ela ter essa responsabilidade diante de Deus, se ela não toma essa decisão de fazer a sua pública profissão de fé, então ela é desligada do rol de membros da igreja, certo? Então, bebê batizado, membro não comungante. Se ela até os 18 anos não tomar a decisão de fazer a sua profissão de fé, com 18 anos ela é desligada. Tomou a decisão, fez profissão de fé, passa a ser membro comungante. Os membros batizados e professos são denominados comungantes, ou seja, participam dos sacramentos da ceia. Nós já falamos sobre isso. Forma do batismo. Então, lá quando Jesus Cristo deu a ordem, né, ide por todo mundo pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a forma do batismo é administrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por derramamento. Então, há 3 formas de batismo, né? Por aspersão, você vai aspergir ali algumas gotículas, uma quantidade pequena de água na cabeça da pessoa. Por afusão, você vai ou pega uma jarra, um copo, uma caneca, derruba na cabeça da pessoa, ou por imersão, a pessoa é completamente mergulhada na água. Então, essas 3 formas de batismo. Lembrando, né, que estão na igreja presbiteriana apenas por afusão ou por aspersão. Quando ao batismo, procedam... Então, havia um documento antigo da igreja que estabelecia o seguinte, olha o que ele dizia esse documento. Ó. Quanto ao batismo, procedam assim, batizem em água corrente, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se você não tem água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar em água fria, faça-o em água quente. Na falta de uma ou de outra, ou seja, água quente ou água fria, derrame 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, 3 vezes gotículas por aspersão. Não é? Ô, Júlio, o interessante desse documento aí é que esse documento chamado Didaquê, ele é o documento mais antigo da igreja depois dos textos do Novo Testamento. Para vocês terem uma ideia, provavelmente ele foi escrito aí na mesma época que o livro de Apocalipse. E ele mostra como que a igreja era flexível com relação a batismo. Muita gente fica brigando, o batismo tem que ser só por imersão. Outros, não, tem que ser por outro modo. E eles, lá na igreja primitiva, eram assim, ó, gente, tem água quente, batiza com água quente. Não tem, só fria, usa água fria. Tem água corrente, usa água corrente. Não tem, só tem uma xícarazinha aqui, uma canequinha de água, então joga 3 vezes água sobre a cabeça. Eles entendiam que o significado era muito mais importante do que a forma. Né? Então, eu acho muito, muito valioso esse documento aí, porque mostra para a gente o quanto que realmente a gente tem que ficar ali centrado no significado, e não tanto assim nas questões de forma. Isso. Vamos correr um pouquinho, né? Passou o tempo já. Vamos lá. Então, o batismo na Igreja Presbiteriana do Brasil é por aspersão, né? O pastor falou agora há pouco, asperge, então um pouquinho de água na cabeça da pessoa, ou por afusão, né? Olha que interessante, ó. Quem já foi batizado em outra igreja evangélica é recebido em nossa igreja sem a necessidade de novo batismo. Por quê? Porque nós já entendemos isso, né? Que ela já recebeu, já foi transformada, já recebeu essa operação no seu coração,
já recebeu o sinal lá visível na igreja que fazia parte, então não há necessidade. Nós entendemos isso, né, desse batismo como sacramento, como sinal, como selo, né, e não algo que vai transformar ou vai regenerar a vida da pessoa. Então nós entendemos assim: se foi batizado em outra igreja evangélica, não há necessidade de ser batizada na nossa igreja. Pessoas que vêm do catolicismo romano ou outras religiões que não entendem o batismo como sacramento, precisam receber o batismo. Por quê? Para entender isso, como disse agora há pouco, né? Na Igreja Católica, qual é o entendimento? Que o ritual, ele tem poder regenerador. Então, totalmente uma ideia, uma doutrina, uma ideia totalmente contrária ao ensinamento da palavra de Deus. Então, quem entende assim, vem para a nossa igreja, é ensinada, recebe com certeza essa operação no seu coração, a circuncisão no coração por Deus, não é? E dessa forma, então, ela recebe o batismo, ela recebe o sinal, o símbolo de que fazem parte da família de Deus. Casais com filhos devem apresentar os filhos para o batismo infantil. Foi citado agora há pouco pelo pastor. Por que isso? Da mesma forma, lá no Velho Testamento, a pessoa ia fazer parte do corpo da família de Deus, ele era circuncidado, imediatamente circuncidava o seu filho. Por quê? Para fazer parte desse pacto, né, dessa aliança, né, estabelecida por Deus. Né? Então, nós vemos agora há pouco também. Né? Por quê? Porque dos tais é o reino dos céus. Então, o pai entende isso. E ele assume esse compromisso. Olha, meu filho tem o reino de Deus, vai receber o sinal, e eu assumo o compromisso de transcorrer, né, do seu crescimento, da sua formação. Eu vou estar diariamente, a todo tempo, falando a palavra de Deus para ele, para que ele, no momento certo, puder ter o seu próprias decisões, raciocínio próprio, ele possa, para a sua decisão, e ser transformado por Deus. Aí um resumo, né, de como o batismo é praticado na IPB. Então, qualificação, sacramento e ordenança. É um sacramento, é um sinal, é um símbolo, é um sinal visível de uma graça invisível, e foi ordenado por Deus. A Jesus Cristo ordenou, né, o batismo e a Santa Ceia, e o próprio Deus estabelecendo o pacto lá com Abraão. Significado orgânico. Então, condição para se tornar membro. Da mesma forma, no Velho Testamento, para fazer parte da família de Deus, circuncisão, para fazer parte hoje da igreja, ser membro da igreja, esse corpo orgânico, a necessidade, então, de ser batizada e professar a sua fé. Efeitos e sentidos espirituais, sinal do pacto da graça. Então, ele vai simbolizar, né, a regeneração dos pais e bênção aos descendentes. Doutrina subjacente. A igreja local é formada dos profetas e seus filhos com base no pacto da graça. Forma do ritual: aspersão ou afusão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? A quantidade de água não faz diferença, né? É um símbolo, é um sinal. Não vai fazer diferença o seu significado. Quem é batizado? Crianças e os que têm capacidade de tomar decisões conscientes, como selo do pacto da graça. Então, as criancinhas, quando os pais são batizados, também serão batizadas. Quando os pais são membros da igreja, as crianças são apresentadas e batizadas, e também aquelas pessoas que, após sofrerem essa transformação do seu coração, mesmo adultas, por Deus, se não foram batizadas, elas são batizadas e professam a sua fé. Aceitação. São considerados batismos realizados em outras igrejas genuinamente evangélicas. Falei agora há pouco, se for igreja evangélica, elas são aceitas na nossa igreja. Então, o que é batismo? Olha o que diz o Catecismo Maior, né, na sua pergunta 165. O batismo é o sacramento do Novo Testamento, no qual Cristo ordenou a lavagem com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal e selo da nossa união com Ele mesmo, da remissão de pecado pelo seu sangue e da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e ressurreição para a vida eterna. E por ele, os batizandos são solenemente admitidos à igreja visível e entra em um pacto público, professando pertencer total e unicamente ao Senhor.
Então, isso é o batismo, né? Esse é o sacramento que nós cremos, que a igreja protestante, a igreja presbiteriana, a igreja reformada crê, entende, né? O batismo como sinal, como um selo, como algo totalmente ligado, inteiramente ligado à circuncisão lá no Velho Testamento, e que essa circuncisão hoje, ela é realizada no nosso coração, por Deus, através de Jesus. Só amamos a Deus, só temos a nossa vida e o nosso coração transformado pela operação de Deus. Isso é graça, né? Deus agindo de maneira graciosa na nossa vida e transformando o nosso coração e transformando o nosso viver. Vamos passar um pouquinho do momento, eu não sei se há alguma pergunta, a gente poder finalizar. Eu acho que ficou bem claro. Não chegou também nenhuma pergunta aqui pelo nosso chat, mas queremos agradecer ao presbítero Júlio, né, pela aula. Obrigado, viu, Júlio? Eu que agradeço a oportunidade, pastor. Deus abençoe muito você aí. Eu creio que é um assunto realmente que esclarece bastante a essa nossa necessidade de participar, de sermos submetidos ao batismo, também de batizarmos os nossos filhos, né? A gente está vendo que não é simplesmente uma cópia de uma prática aí do catolicismo ou de outras religiões, mas, de fato, é uma obediência a esses termos do pacto da graça, né? E a minha oração é que Deus possa nos ajudar a compreender cada vez mais esse pacto da graça. Eu creio que a gente já pode finalizar por aqui, já vamos fazer a oração final. Vamos apenas tirar a nossa foto aqui, antes de fazer a nossa oração final. Aqueles que quiserem ir acionar os seus vídeos. E aí, só destacando isso, né? Nós temos aí, inclusive aqui na nossa classe atual, a Manuela Rufino, a Júlia. E só para vocês que estão aí na classe entenderem, né? Vou pedir para a Manuela acenar aí para a gente, e a Júlia também, só para vocês entenderem quem elas são. Elas são membros da igreja, foram batizadas na infância. E agora chegaram nessa época da vida que elas dizem, agora a gente quer fazer a nossa profissão de fé. Por isso que estão fazendo a classe novos membros, já são membros não comungantes, e quando fizerem a profissão de fé, vão se tornar membros comungantes. Para a gente que é pai na igreja presbiteriana, é uma festa para a gente, quando nossos filhos chegam para a gente e falam, pai, quero fazer minha profissão de fé, né? É quando eles estão demonstrando que eles realmente chegaram à fé em Cristo. Então, que Deus abençoe muito vocês aí que estão dando esse passo, né? O Wellington também, Wellington, você vai fazer sua profissão de fé ainda, não é isso? Isso, fazendo. Isso mesmo. Então, o Wellington, ele foi batizado, os pais dele batizaram ele assim que foram recebidos, e aí agora está aí fazendo o nosso curso. Vamos tirar a nossa foto, e em seguida a gente ora. Vamos só ajustar aqui. Atenção, vamos lá. Agora, joia, gente. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua bondade, por essa aula, pela bênção, especialmente da tua graça que nos alcança e que nos insere nessa aliança, nesse pacto tão maravilhoso, em que o Senhor se revela como Deus nosso, o Deus individual daqueles que creem, mas também, ó Deus, o Senhor confirma que o Senhor quer ser o Deus da nossa descendência, o Deus da nossa família, o Deus da nossa casa. Ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, dessa maneira os nossos corações, os nossos lares, abençoe os nossos filhos, abençoe cada participante dessa classe e ajude, ó Deus, para que cada um de nós possa desfrutar dessa operação tão sublime do Senhor no nosso coração para nos conduzir a amar o Senhor e servir ao Senhor na nossa vida. Nós pedimos e agradecemos a Deus, louvamos ao Senhor pela tua graça, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Gente, um bom restante aí de domingo aí para todos. Que Deus abençoe ricamente a todos aí. Uma boa semana. Bom domingo. Hoje, 18 horas, gente. Culto, hein? São todos convidados aí. Deus abençoe muito. Amém.